fala conosco, a gente tem que obedecer na hora. E aí, hoje eu conversei com meu neto e diz que quando ele abriu os olhos, ele disse para a mãe: mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou cheio de vitamina? Porque ele, quando recebe soro, essas coisas, ela diz que é vitamina do Superman. Por que eu estou de vitamina? Mamãe, o que é isso no meu dedo? O que são esses fios no meu corpo? Então, mais uma vez, eu venho dar esse testemunho de Deus, sobre Deus, porque Ele é fiel, gente. Ele é fiel. Pastor, muito obrigada. Uma aplauda, porque hoje é noite de viver milagres. Falar de milagres é viver milagres. Amém? Amém. Isso é muito forte, o que Deus tem feito aqui nesta casa, como Deus tem feito em outros lugares onde o nome dele é exaltado. Amém? Amém. Eu não vou cair na ignorância de dizer que Deus só está aqui. Deus está aonde tem filhos que são obedientes, tementes e adoradores a Ele, em espírito e em verdade. Você crê nisso? Amém. Então Deus está aqui. Porque Deus, ele não age em favor de cadeiras. Ele não age em favor de coisas. Ele age em seu favor. Amém. Deixa eu lhe dizer. Eu não sei qual é a sua necessidade aqui hoje. Mas a sua necessidade, grave isso, a sua necessidade não move o milagre em seu favor. O milagre em seu favor não é movido por algo que você necessita. Quem sabe pode parecer absurdo ou até mesmo você nunca tem ouvido desta forma. Aliás, esta é uma igreja que a cada dia nós aprendemos algo para nos superarmos diante daquilo que é o verdadeiro evangelho. O milagre de Deus, ele não chega até você por conta das suas necessidades. Ele chega até você por causa de você. Você é o fator principal da ação de Deus. Você pode ganhar de Deus um carro, você pode ganhar de Deus uma casa, você pode ganhar de Deus livramento. Como a mãe da Vanessa recebeu livramento, como a vovó e a mãe receberam livramento nessa semana. Mas esses livramentos ocorreram porque Deus olhou por você e para você. Não importa o quanto você precise receber, a quantidade de milagres que você precisa não vai ditar o que Deus vai fazer. O que vai ditar é o quanto você se entrega a Ele em favor dEle, porque para Ele são todas as coisas. Tudo é por Ele e para Ele. Então o milagre, muitas vezes, temos a sensação de que Deus nos entregou um milagre. Quero te dizer que Deus te entregou não foi um milagre. Ele te deu mais um motivo para você glorificá-lo, exaltá-lo, magnificá-lo e restaurar a sua fé no Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Meu irmão, eu estou gostando desse negócio hoje aqui. Aleluia. Presta atenção, quem tem testemunho, aproveita que é hoje, amém? Pastora Célia, se tem testemunho, vamos deixar Deus falar aí, amém? Glória. Quem sabe eu nem prego hoje, ô glória. O bom é ver Deus trabalhar. Esse Deus é maravilhoso. É sim, Deus. Nós temos que declarar isso. Liga o microfone, isso. Declarar a todo instante, né? Porque como a irmã falou, Deus, ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, ele continua fiel. Amém? E como a oração move a mão de Deus. Né? Eu não sei se alguns viram, eu pedi oração, pedi pelo Lorenzo, né? E pedi pelo Rodrigo. Por quê? Graças a Deus, hoje o meu filho, né? Nosso filho,
está ali de pé e normal. Mas aconteceu quarta-feira, né? Quinta. Hoje é domingo? Sexta-feira. Estávamos lá em casa tal, e a Kelly recebeu, o Rodrigo ligou, ele ligando lá do Hospital de São Pedro. Com dificuldade para falar e dizendo, né? Aí que ele passou o telefone para mim e ele disse, ó, eu estou aqui no hospital e eu trabalho na 1001, né? De fiscal. E ele entrou no ônibus, sentou e vendo o telefone com a cabeça baixa. Uma senhora colocou uma bolsa cheia de roupa, sei lá, pedra, né? Eu acho que era pedra, porque a bolsa caiu na cabeça dele e forçou para baixo. E ele estava lá todo entrevado no hospital. Peguei o carro, fomos para São Pedro, chegamos lá, o Rodrigo estava lá em observação, fazendo, né, raio-x. E aí ficamos a tarde inteira. Chegamos em casa por volta de 7 horas da noite, eu acho. E com colete, né, imobilizado. O médico disse que a pancada, né, foi forte, que deu uma alteração na coluna dele. Aí deu 10 dias para ele ficar em casa e mandou tomar um monte de remédios. E quando foi na sexta-feira à noite mesmo, né? Ele já não conseguia dormir com colete, porque estava incomodando, mas eu creio que já era Deus operando. E ele dormiu sem colete, amanheceu o dia e hoje está aí sem nenhuma dor. E eu creio no poder de Deus que ele está curado. Amém? Isso é tudo para a glória do Senhor. Porque quando diz é coluna, né, a gente se preocupa muito. Mas graças a Deus, hoje ele está ali como se nada tivesse acontecido, amém? E o Lourenço também está aí cheio de saúde, né? Um resfriadozinho básico, é a mudança de temperatura, mas estamos aqui. Hoje foi difícil a gente chegar aqui, vocês não observaram não, né? Chegamos um pouquinho atrasados, mas eu disse, Senhor, eu irei à casa do Senhor, nem que seja na hora do amém. Amém. Né? Que aconteceram algumas, né? Um imprevisto, a gente estava desde 5h30 da tarde arrumados, esperando a irmã ali buscar a gente, né? E aí o Rodrigo falou que viria também, que hoje fazia um mês que ele não estava vindo na igreja, né, pastor? Houve até esse contratempo, inclusive, que hoje senão ele estaria trabalhando também. E aí, cadê a hora passando, e aí não dava para a gente vir. Eu falei, mas eu irei, em nome de Jesus. Ficamos esperando 2 horas lá, prontinho esperando, e aí conseguimos chegar aqui para dar esse testemunho, amém? E para ouvir esse testemunho, vai muitos nos fortaleceram, com certeza, né? Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Alguém não vai entender nada, mas é mistério. É mistério. Rodrigo, sua mãe contou a bênção, mas quem recebeu foi você. Vem cá agradecer. Né? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Hoje o mistério é esse, é diferente, é forte. Amém? Aleluia. Você é uma ovelha especial no amor de Deus. Vamos lá. Ué, deixa a porta. Obrigada, Deus. Faz 2 minutos, 1 minuto, e deixa Deus usar aí, meu filho. Deixa Deus alegrar teu coração nessa noite. A paz. Boa noite a todos. Como a mãe disse, na viagem vindo para casa, já estava largando já o serviço. Eu, sentado na primeira poltrona, logo assim atrás do motorista, veio uma senhora, colocou uma bagagem, logo assim em cima, logo na minha direção. Eu acho que ela não estava muito bem centralizada, enfiada dentro do bagageiro. Ela veio a cair. Ela estava distraída no telefone, estava levando o telefone na hora, inclinado, olhando para frente, para a rua, né? E ela caiu. Veio a sorte de cair em mim, né? Que eu acho que se fosse em cima de outro passageiro, só que fosse uma pessoa de idade, mesmo porque eu estava sentado numa cadeira preferencial, onde geralmente viajam idosos, e ela veio a cair em cima da minha cabeça. E eu tava, como eu já estava inclinado já no telefone, ela caiu. Para me ajudar, a alça, né, agarrou no pescoço, travou, caindo no corredor do ônibus. Eu não conseguia me mexer ali na hora.
porque deu uma torcicolo, acho que. E o motorista muito nervoso, ficou preocupado, até me direcionou um ônibus quase dentro do pronto-socorro lá de São Pedro Aveia. Aí que veio um rapaz lá para ajudar eu, por minha conta própria, resolvi levantar e andar. Até tomei um esporro do médico, porque não era para mim ter feito isso, né? Ainda mais se tratando de coluna. E cheguei lá na hora, tomei um caso de injeção. Me deram um remédiozinho que eu também estava com a pressão bem alta. Chegou a 20/10. Estava doendo um pouquinho. E ainda vim para casa sentindo dores ainda. Não podia dirigir, minha mãe teve que ir lá me buscar, acabou que foi lá me buscar. E à noite para dormir, estava incomodando já o colete, resolvi tirar por conta própria, né, também. E eu estou aqui, agora eu só estou bem. 99%. Até acabar o culto é 100%. Isso aí. Amém, meu irmão? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Às vezes tem milagre que é bom quando a gente fala, né? E ele precisava falar esse milagre. De repente você não precisava ouvir de novo, mas ele precisava falar. Deu para entender? Qual que é que eu desenho? Né? Tem coisa que só quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Né? Tem coisas lindas que só o Senhor faz. Né? Às vezes o que parece ser louco ou absurdo ou estranho, como colocar, faz parte do mistério de Deus. Me faz lembrar uma história muito antiga dos absurdos, porque ser e participante do reino dos céus não dá para tentar ter uma vida absolutamente normal. Os normais, eles têm dificuldade de entender o Evangelho, porque o Evangelho, ele tem a sua parte racional, a sua parte espiritual, que é entendida, mas existe a parte que só é compreendida se formos espiritualmente ligados no reino. Então, geralmente, são coisas sobrenaturais. E milagre não se explica, milagre se vive. Como explicar que alguém é sacudido? Como explicar como que Deus envia um anjo do céu e dá uma catucada na costela, acorda para orar? Não dá para explicar. Vai dizer o que? É sexto sentido? Vai dizer o que? É premonição? Não, isso é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus cuidando dos seus. Então isso não dá para explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. E às vezes você é usado em coisas absurdas, né? Faz lembrar a história de um homem que recebeu um chamado na madrugada e Deus disse para ele, olha, vai para um lugar assim, assim. Imagine, tá? Eu não vou lembrar exatamente, vou tentar apenas conjecturar aqui e falar de um lugar para você entender. Todos conhecem a Getúlio Vargas, no centro do Rio, não conhece? Ou pelo menos já faz ideia de que é uma das vias principais. Agora você imagina você ser acordado de madrugada e Deus diz para você assim, vai na Getúlio Vargas e começa a gritar muito alto, olhando para os prédios. Jesus te ama! Jesus te ama! Primeiro que é coisa de doido. Agora só quem crê no Senhor e sabe o chamado que tem e conhece a voz de Deus, vai saber que aquela voz não foi pessoal, mas uma voz espiritual. E este homem atende esse chamado absurdo na cidade que ele mora e ele começa a ir a essa via. Se você for na Getúlio Vargas tarde da noite, aquilo está um breu, né? O breu, ou seja, não tem ninguém. E se tem, é só coisas estranhas, né? Coisas esquisitas, digamos assim. Então você imagina um cara gritando
Jesus te ama. Até quem estava de má intenção pensou, esse cara é louco, gente. Né? Se alguém pensou em assaltá-lo ou qualquer coisa do gênero, já pensou, isso não regula bem da bola. Não vamos nem chegar perto, é louco de pedra. Até nisso dos livros seus, né? E ele achou, claro, absurdo, como eu e você acharíamos. Mas a Bíblia diz que teve um homem que acreditou naquilo que Deus falou, que era loucura, absurdo. Que era Noé construir uma arca num lugar onde não chovia. Então tem missões que Deus só dá àquele que crê quando o Senhor dá. É por isso que tem coisas que Deus vai dando aos poucos, porque se der de uma vez você corre. É por isso que Ele vai te colocando no caminho. Está dando para entender? Ele vai te empurrando devagarinho. Ele vai aqui, vai lá, porque Ele sabe que você não vai acreditar. Ou vai ter dificuldade de assimilar. Então Ele vai te levando devagar. E nesse dia esse homem gritou, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Sem contar que ele brigou com ele mesmo. Vou, não vou, mas ele foi. Jesus te ama. E ele começou a gritar, Jesus te ama. Jesus te ama. Passou-se o tempo. Certo dia ele estava numa igreja. Não tinha um culto como esse. E aí foi o dia que o pastor estava querendo pregar e alguém queria dar um testemunho. Né? E aí, ele disse, irmãos, eu quero contar um testemunho, sentindo no meu coração, de dizer o quanto Deus é bom para você não perder a esperança. Porque um dia na minha vida, há anos atrás, eu estava numa depressão profunda, a minha vida estava um caos, e eu tive vontade de me matar, de me suicidar. E então eu fui a um prédio, né, muito alto da minha cidade, e tentei me jogar de lá. Só que eu conhecia o Evangelho, mas eu estava tão angustiado, que a minha alma não conseguia combater a minha tristeza. E de repente, quando eu estou prestes a me jogar nesse lugar, uma voz disse para mim, e eu creio que foi a voz de Deus, e a voz disse, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele na verdade não ouviu a voz daquele homem, ele ouviu a voz que ecoou dentro da alma dele, mas que usou alguém para isso. E quando ele ouviu aquela voz, diz ele no testemunho dele, que ele cai em lágrimas, seu testemunho verdadeiro, isso não é história, diz que ele cai em lágrimas, chora e entende que Deus falou com ele, porque naquela hora, quem que gritaria, quem que falaria, Jesus te ama? E ele entendeu que ele não poderia fazer aquilo porque Jesus o amava, né? E naquele dia ele não se matou. E naquele mesmo culto que ele dá esse testemunho, a pessoa que gritou, Jesus te ama, estava no mesmo culto. Aquele homem se levantou e disse, quem gritou fui eu naquela madrugada. E eu continuo te dizendo, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? Tem coisas que nós não entendemos, mas Deus faz. Eu quero contar um testemunho também. Esse testemunho, a gente tem que entender o que Deus está fazendo. Amém? Amém. Vamos lá, se der tempo a gente prega, se não der a gente conta testemunho. Deixa eu lhe falar. Aprender a ouvir a voz de Deus é o melhor guia. Quando a gente ouve a voz de Deus. E há muitos anos atrás, eu devia ter meus 18 anos para 19, faz tempo, eu trabalhava em um posto de gasolina. Eu era frentista nesse posto. Diga-se de passagem que nesse posto eu tive vários livramentos de morte, mas não é desse que eu vou contar, não. Assalto. Passei por vários assaltos. Mas Deus me livrou de todos. Eu quase realmente morri. Muito jovem. E eu vi o diabo usar aquele meliante para tirar a minha vida. Mas naquele dia, um que estava assaltando ele gritou bem alto,
Vamos fugir. Sujou. A polícia vem aí. Eu estou até hoje querendo saber onde ele viu polícia. Naquele dia só ele viu a polícia. Porque foi os anjos do Senhor que vieram com a viatura e com o giroflex ligado. Eu vou te pegar se tu pegar meu baixinho. Aleluia. A gente conta hoje alegre e sorrir, mas só eu vi aquela pistola no meio da minha testa gelada. Falei, Jeová. Falei, comecei a pedir perdão por todos os pecados. Senhor, me leva para o céu em paz. Nessa hora, quando dá tempo, ainda tá bom. E quando não dá tempo, né? Mas não é esse testemunho que eu quero contar. Eu estava trabalhando num domingo. E aos domingos trabalhava apenas um frentista para dar folga aos outros. Nesse dia tinha apenas um bar aberto e eu estava trabalhando, eu estava com fone no ouvido. Era aquela época que ninguém aqui lembra, só os mais antigos, usava aquele Walkman. Yes. É aquele negócio deste tamanho, me lembra a cor como se fosse hoje, amarelo, para chamar a atenção. Era um Walkman, botava fita cassete. Você não sabe, vai no Google, digita fita cassete. Dá 90 minutos de gravação. Para você que tem o celular que bota quase 1000 músicas, a fita cassete só dá umas 10 ou 12. Né? Eu fui dessa época. E botei, mas eu não estava ouvindo fita cassete, estava ouvindo, porque era Walkman e rádio, já era chique, era Walkman e rádio. E eu estava ouvindo a Rádio Melodia, e estava ouvindo e tal, fonezinho no ouvido, tranquilo, gelada, silêncio total. E de repente eu estava assim, numa das bombas, na bomba da frente, era uma bomba na frente, 3 atrás, e eu estava encostado, meio que de costa, né, para a rua, encostado na bomba. Por isso que você vai entender o que eu disse, que às vezes Deus fala devagar, porque se falar muito rápido você não entende. Ou seja, se Ele mandar você, muitas vezes, se Ele mandar de uma vez, você pode não fazer. Então Ele sabe quem é você. Então eu quero te dizer uma coisa aqui hoje. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Você precisa entender o que Ele está fazendo. E naquele dia, com aquele som no ouvido, tranquilo, eu ouço uma voz falar comigo. Sai daí. Eu falei, opa, estou ficando doido. E aí como eu sempre fui muito obediente, do tipo, quando eu fazia arte com a mamãe, e a mamãe dizia, vem cá, para apanhar eu ia. Então eu era obediente. Eu apanhava sorrindo. Era uma coisa linda. Eu era arteiro, mas era obediente. Se eu obedecia a minha mãe, ainda bem que eu aprendi a obedecer a Deus da mesma forma. Ele falou, sai daí. Mas eu olhei para um lado, não vi ninguém. E a voz voltou a repetir. E disse, antes. Eu me lembro como se fosse hoje. Só que eu estava com o Walkman, então não tinha ninguém perto de mim. Falei, o que é isso? Eu saí e dei 1 ou 2 passos. E a voz repetiu e disse, agora corra. Falei, agora eu estou ficando louco, doido. Estou ouvindo vozes. E eu obedeci. Agora pensa num bar aberto e alguém vendo você sozinho num setor de trabalho e sair correndo. Ninguém entendeu nada do outro lado. E eu saí em disparada. Eu dei uns 4 ou 5 passos meio Usain Bolt, né? Em velocidade total. Com o Walkman no ouvido, eu falei, o cara deve estar dançando com a música lá, né? E quando eu viro para trás, vinha uma besta, mas era uma besta mesmo, tá? Aqueles carros chamados besta. Hoje que eu acho que não tem mais besta, né? Eu nem sei se tem. Tem besta. Tem vários tipos, né? Mas era o carro, amém? Era o carro. E vinha uma besta desgovernada. E aquela besta avançou dentro do posto de gasolina e atingiu exatamente o lugar onde eu estava de costas. E jogou a bomba no chão por pouco, né? Não houve um incêndio, né? Não teve fagulha para que pudesse gerar um incêndio, poderia ter sido um acidente muito sério, mas ela apenas derrubou a bomba e o carro passou por cima da bomba. E aí eu entendi o porquê Deus disse para mim, saia daí e não disse corra. Porque se Ele diz corre, provavelmente eu não correria. Porque eu não ia entender aquilo naquele momento. Deus conhecia o meu coração.
ele primeiro falou, sai daí, ou seja, um alerta eu estou te dando. Quem sabe Deus está dando alertas a nós, todos os dias da nossa vida, Ele está dizendo, sai daí. E quando você toma posição, Ele diz, agora ande. E quando Ele vê que o adversário está muito próximo do que Ele quer, Ele está dizendo, agora corra, saia deste lugar, porque eu vou te dar livramento. E eu entendi por que Ele fez aquilo. E quando Ele fez aquilo, e eu contei os passos, foram praticamente os mesmos passos que eu dei para sair da cena do acidente. Porque o carro parou muito próximo da onde eu havia parado de correr. O que eu vi? A ação direta do milagre de Deus. Naquele dia, o Senhor me livrou da morte. Então, muitas áreas da nossa vida nós não entendemos. Então é por isso que ouvir a voz de Deus é a melhor coisa a ser feita em nossa vida. E é por isso que quando nós deixamos o Senhor falar por nós, vou repetir, quando deixamos o Senhor falar por nós, não adianta o vizinho falar, a vizinha falar, as pessoas falarem, as coisas falarem, porque as coisas muitas vezes falam sem palavras, as coisas querem ditar sem palavras, mas a maior e a melhor palavra e a última palavra vem do Senhor. Então é Ele. Porque quantos olharam para a mãe da Vanessa? E eu tenho certeza que pela experiência entenderam que ali não haveria muito jeito. Mas a última palavra é do Senhor. Quem sabe muitos olharam para o neto, o neto da Iraci. E quem sabe algumas pessoas não deram nada. Mas a última palavra é do Senhor. Nessa noite Deus está dizendo para você. As coisas, pessoas e circunstâncias podem estar falando. Mas se você ouvir o que Deus está falando, então você vai ter vitória. Então você vai ter a vitória. É saber que Deus ainda fala. E Deus está falando conosco aqui neste lugar. E essa é a melhor parte do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero, diante do tempo que ainda me sobra, né, me resta, eu quero trazer uma meditação. Então abra a sua Bíblia, em livro de Salmos, capítulo 1. E a princípio vamos ler apenas o verso 1. Porque estamos diante de hoje é o 9º dia, né, ou a 9ª semana. Estou preocupado quando eu chegar a semana 40, 50, como é que eu vou falar, né? Então eu vou ter que gravar primeiro, né? 50ª, que aí já começa a ficar difícil. Mas hoje estamos na 9ª semana de uma pergunta. E é importante, porque o Senhor hoje separa esta noite, para nós entendermos como vale a pena servir ao Senhor com inteligência, sabedoria e perseverança. Diga comigo, eu preciso servir ao Senhor com inteligência, sabedoria e perseverança. São 3 coisas que você precisa para entender as que eu vou falar a partir de então. Porque elas vão ditar quem é você no reino dos céus. Por isso que a pergunta da mensagem, do tema central, embora teremos subtemas, porque essa mensagem ela vai abrindo a nossa alma, a nossa mente, mas a pergunta central é essa: quem sou eu? Repita comigo no 3, 1, 2, 3. Quem sou eu? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você todos os dias. É uma palavra que, embora curta e objetiva, transparece uma resposta fácil, mas não é. Principalmente quando eu estou falando do reino dos céus. Porque se eu quero saber quem sou eu primeiro preciso saber da onde eu vim. E
E na verdade você não veio da barriga da sua mãe. Ali foi um estágio que você tem conhecimento que você surgiu na terra. Mas antes de você surgir na barriga da sua mãe, Deus já havia permitido e decretado o seu nascimento. Amém? Porque a sua história não é gerada, em primeiro lugar, no útero da sua mãe. A sua história é gerada no coração de Deus, na vontade de Deus. Então, você hoje está aqui por vontade do capeta? Do diabo? Dos problemas? Das adversidades? Então, você está aqui por causa de quem? Deus permitiu que você viesse ao mundo. Mas nem todos que vêm ao mundo entendem isso. Então, você hoje veio por vontade de Deus. Hoje, quem está aqui, seja do mais novo ao mais experiente, você está aqui pela vontade de Deus. E essa vontade faz toda a diferença, porque fazemos uma análise e reconhecemos de onde viemos. Eu vim do reino dos céus. Eu vim do coração de Deus. Eu vim pela permissão do Senhor a esta terra e para nesta terra fazer uma grande obra. Amém? Quando eu entendo isso, então eu preciso saber quem sou eu diante do meu Pai, não carnal, mas o meu Pai espiritual. Daquele que me permitiu ser gerado nesta terra. Então vamos ler este salmo, e que vai dar a pequena introdução daquilo que eu peço a Deus que entregue ao meu coração para entregar ao seu coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra é bastante conhecida, é o Salmo 1, onde ela por si só é autoexplicativa. Ela nos mostra o que Deus quer de nós. E aqui nós estamos vendo no Salmo 1, nada mais, nada menos do que algo chamado comportamento. Diga comigo, comportamento. A Bíblia, na sua maioria, dos seus textos, embora não aparenta, mas na maioria dos seus textos, ele sempre está tentando mostrar ao homem uma forma de comportamento. E esse comportamento está ligado a alguém. Esse comportamento é direcionado a alguém. E este alguém ou é Deus ou é o Senhor Jesus. Ou seja, é para o reino dos céus. Então, todo comportamento que eu tenho, se eu sou temente a Deus e entendo a visão de Deus, então todo comportamento ele precisa ter uma avaliação. E qual é a avaliação? Quem sou eu? Alguém que em toda a trajetória da minha vida tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Agradar a Deus acima de todas as coisas. Então tudo que nós fazemos vai atrair para o lado comportamental, seja humano, social e principalmente espiritual. E quando olhamos o Salmo 1, nós vamos perceber que estamos falando de comportamento. Só que quando olhamos para o comportamento, nós estamos vendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando ele diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, então isso me dá a entender que o Salmo 1 está sendo escrito para direcionar pessoas que já conheciam a palavra, não vou dizer o evangelho, mas a palavra que era pregada da época, sim ou não? Sim. Então aqui está dando uma direção. Está dando uma direção para quem? Para quem conhecia, mas que de alguma forma precisava ser reordenado, ou seja, ter uma nova visão da sua própria vida, mesmo conhecendo a palavra de verdade. Quantos de nós conhecemos o Salmo 1? Quantos daquela época conheciam o procedimento da Torá? Mas ainda assim, o seu comportamento não era um comportamento que agradava a Deus. Era um comportamento que de alguma forma atraía a tristeza de Deus.
Infelizmente, o que nós estamos lendo aqui e o que estamos percebendo é a realidade do mundo, é a realidade das igrejas, é a realidade de tantos lugares. Porque quantos conhecem a palavra, mas não é bem-aventurado, ou seja, não é feliz. Por que não é feliz? Porque ele, ao invés de andar segundo o conselho do Pai, ele anda sobre o conselho daqueles que não podem aconselhar. Muitas vezes, permitimos que conselhos, eu não estou dizendo que não exista bons conselhos em pessoas que não sejam da igreja, não é isso. Mas estou dizendo que ele está afirmando que nós não podemos basear a nossa vida em conselhos que venham do mundo. Porque a nossa vida precisa ser baseada nos conselhos que vêm de Deus. E por que dentro da igreja, ou por que dentro de qualquer área espiritual, muitas vezes somos estimulados a viver ou a sentir ou a nos comportar diante do que o mundo faz e aplicamos isso dentro da própria igreja ou dentro da nossa própria vida secularmente? É uma avaliação que eu e você precisamos fazer. É por isso que dentro da igreja nós vamos encontrar grandes problemas. E eu não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja do Senhor. Por isso que a igreja, ela tem que ser baseada na palavra. Ela precisa estar focada na palavra. As pessoas que ouçam esta palavra queiram aprender a se comportar diante dela. E que não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, todo mundo já estava vivendo debaixo desta visão. E é por isso que nós vamos encontrar, e eu preciso mais uma vez ensinar isso, ou passar isso, ou alertar a sua alma, porque você tem os conceitos, mas conceitos sem ação não funcionam. Não adianta saber se você não pratica o que sabe. Não adianta você conhecer o que o Salmo 1 fala, se quando você faz, não é o reflexo do que você conhece. E é este o problema do ser humano, principalmente aquele que conhece o Senhor. E quando nós perguntamos a nós mesmos quem sou eu, a primeira coisa que eu preciso que você aprenda, ou preciso que você reflita, quem é você diante do Deus que você serve? Como você se vê dentro de uma igreja? Como você se enxerga dentro da casa do Pai? Qual é a sua visão de igreja? Eu já ensinei isso outras vezes, mas é sempre bom recapitular, porque tem pessoas aqui que ainda não ouviram isso. E isto vale para aqueles que já sabem, para que continuem firmados no propósito, e isto vai valer para aqueles que ainda não sabem, porque isto é uma visão que Deus deu ao meu coração, e que eu creio que vai alimentar a tua fé, resgatar os seus valores e fazer você andar segundo os conselhos de Deus. Primeiro, dentro de uma igreja, já disse outras vezes, o maior problema da igreja não é o pecado. Porque o pecado nós oramos, nós jejuamos com esta pessoa, nós fazemos um trabalho de libertação, e eu creio pelo poder da oração e da ministração do poder de Deus, que o pecado que havia sobre esta pessoa é arrancado, é retirado, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, abundará a graça de Deus. Quem concorda, diga amém. Então o problema dentro da igreja não é o pecado, porque o pecado, ela tem uma ação direta da ação de Deus, daqueles que estão pautados no Evangelho. Se entra um pecador por essas portas, nestas portas também tem homens e mulheres de Deus, que ao colocarem a sua fé em ação, o pecado será arrancado e aquela velha criatura se transformará em uma nova criatura e o poder de Deus se manifestará dentro dela. Então o que faz das igrejas viverem os seus maiores problemas não é o pecado. Exatamente o que nós ouvimos aí mais ou menos no meio da plateia, desobediência. Já disse isso, que na verdade não existe vários pecados. Vou repetir, disse isso na segunda-feira, se não me falha a memória, ou quarta-feira. Vou repetir para os novos. Aprenda isso.
Não tem um monte de pecado. Vários pecados, só existe um pecado. E é deste pecado que se origina todos os outros. É o pecado da desobediência. Quem é desobediente vai gerar correntes, galhos, que vão gerar inúmeros outros pecados, ou outros resultados da desobediência. Todo desobediente, ele vai ver na sua desobediência resultados. Então, o maior pecado e o único grande pecado, qual foi o primeiro pecado da Bíblia? Não foi Adão ter comido a maçã ou aquela fruta, como você queira, e nem tampouco a Eva. Mas o maior pecado não começou com a mordida, o maior pecado começou com a desobediência. E da desobediência surge todo e qualquer tipo de pecado que você conheça. Então, o pecado, na verdade, original, chama-se desobediência. Então, não pense você que quando você desobedece, você não está em pecado, porque está. Seja qual for a desobediência é pecado. E quando você desobedece a uma ordem espiritual, a uma visão espiritual, e aí eu não estou falando de adulterar, de pecar, de roubar, de matar, nem nada disso. Basta você desobedecer uma visão, não é do pastor, não é do apóstolo, e nem tampouco da igreja. Eu estou falando de uma desobediência do reino. Qualquer desobediência focada no reino gerará pecado e acarretará problemas futuros. Todos entenderam? Amém. Então, quando nós olhamos para a igreja, o maior fruto do desgaste emocional, do desgaste espiritual e do seu desgaste humano é exatamente porque nós não sabemos quem nós somos no reino dos céus. Porque somos sem perceber, e muitas vezes, quem sabe eu vou falar, não hoje, mas outro dia, somos desobedientes de maneira implícita ou sem perceber. Porque quantas vezes o seu filho te desobedeceu, mas não foi porque você não era amado por ele. Mas o seu filho te desobedeceu. E você precisou corrigir, mas ele disse para você, foi sem querer. Isso justifica? Não. Se você é daquele pai que quando o filho pede desculpa, se foi sem querer e você acha que não precisa corrigi-lo, só porque ele se arrependeu, você está errado. Porque o filho precisa ser corrigido. Eu não estou falando bater, eu estou falando ensinar. Eu estou falando mostrar o caminho. Querido, foi bom você ter se arrependido. Porém, entenda uma coisa. Se você continuar e se você errar de novo, o resultado pode não ser mais esse. E é assim que Deus faz. Todo pecado de desobediência atrai a correção de Deus. Amém? Amém. E você precisa abaixar a sua cabeça, aceitar e glorificar o nome dele, porque ele ama a quem corrige e corrige a quem ama. Amém? Amém. Quando nós olhamos para o comportamento, nós vamos entender que dentro de uma igreja, nós vamos encontrar inúmeras classes de pessoas. Às vezes dentro de uma igreja a gente acha que só tem um tipo de pessoa, mas não tem. E é essa a pergunta, quem sou eu no meio deste corpo chamado igreja? Este corpo que pertence ao Senhor. Como eu tenho me identificado? E aí nós vamos encontrar várias pessoas. E é por isso que quando não conseguimos sermos iguais na visão de Deus, vai haver um corpo doente. É por isso que o corpo muitas vezes fica doente. Porque existem pessoas que não conseguem entender a visão de Deus para ele, na função que ele tem. E ele acaba fazendo com que o corpo fique doente. E quando alguém está doente no corpo, todo o corpo sofre. A igreja sofre não é por causa do pecado, mas por causa de alguém que está doente. Por ele não saber quem ele é, por ele não saber o que ele precisa fazer, por ele não reconhecer a visão de Deus na vida dele, e ele não saber o que ele precisa ser a partir daquele momento. Uma coisa é Deus perdoar dos seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e a partir de então você começar a viver uma nova vida em Cristo. Isto é uma coisa.
A outra é você agora começar a ter um comportamento para que a sua vida seja uma vida de exemplo, aonde você será aplaudido por Deus, amado por Deus e visualizado por Deus com excelência. E Ele vai dizer para você: aí está o meu filho, a quem me orgulho, quem me compraz, como Ele disse para Jesus no dia do seu batismo. Quando nós olhamos para a igreja, nós vamos olhar vários tipos de pessoas. A primeira dela, isso tudo nós vamos encontrar dentro da igreja. Eu não tenho um comprometimento com crente. Deus, embora a gente tenha essa formulação muito forte dentro de nós, mas essa é uma classe que tem. E você precisa entender que essa classe, ela não representa o reino. Ser crente não representa o reino. Você vai entender. Escute, o que eu vou falar a partir de agora, e eu vou precisar correr, não quero dizer da nomenclatura, eu quero falar do que ela representa, do que significa de verdade. Porque às vezes o termo pode ser usado daquela porta para fora, para que outros entendam. Mas eu quero que você entenda quem você é. E algo que eu gostaria que você não fosse nunca na sua vida é crente. Porque pastorear crente é pastorear problema. Porque crente é problemático. Crente não aprende nada. Crente, ele não consegue enxergar a visão do reino. Mas por que o apóstolo está dizendo isso? Eu vou te explicar. Porque eu preciso entender o que o crente realmente significa aos olhos de Deus, ou a visão espiritual do reino. Por isso a pergunta: quem sou eu? Crente? Eu não sou. E até o final da minha explicação, você decide quem você quer ser. O que é ser crente? Ser crente, o significado da palavra ser crente é crer que existe algo superior. É ter crença em algo ou em alguma coisa. Apenas isso. E quando eu olho para a palavra crente, eu não posso deixar de te lembrar que existe alguém mais crente do que eu e você junto. Porque se é crer em algo superior, então o adversário da minha e da sua alma é o ser mais crente que eu conheço. Por quê? Porque ele conheceu a Deus de perto. Ele viu o Senhor de perto, sim ou não? Sim. Então eu pergunto para você: o diabo é ou não é crente? É. Porque crente é crer que existe um ser superior. E o diabo tem certeza que Deus é maior do que ele. Amém? Amém. Então, para mim, ser crente não é o suficiente. Eu quero mais. Ser crente não é o que eu quero para a minha vida espiritual, principalmente dentro da igreja. Porque senão eu me tornarei apenas alguém que entra dentro da igreja e apenas diz: não, eu creio que Deus existe. Mas o diabo também diz: eu creio que Deus existe também. Eu quero mais do que isso. Eu necessito mais do que isso. Segunda classe de pessoas que existe é a classe dos evangélicos. Você está pensando que encher a boca e dizer eu sou evangélico vai salvar você? Redondamente enganado, meu amigo. Ser evangélico nunca salvou e nunca salvará ninguém. Hoje eu vou trazer um conceito rápido para você. Pode ser que semana que vem eu volte e explique com mais riquezas de detalhes. Mas ser evangélico nunca salvará ninguém. Porque ser evangélico é participar de uma religião. E desde quando religião salva alguém? Participar de uma igreja. Primeiro, que religião não é religião. Religião. Por que eu estou dizendo que religião não é religião? Porque as pessoas, quando falam religião, eu sou da religião tal. A sensação é que a religião salva. A sensação que a religião promove algo sobre a sua vida espiritual. Eu estou fazendo você entender do campo espiritual. A palavra religião vem da palavra religare, que quer dizer religar o homem a algo. É uma ponte. Então a religião é uma ponte que leva o homem a algo. E aí, a você que já me ouviu, mas aquele que não me ouviu, muitas pessoas criticam quando o outro diz assim: todas as religiões levam a Deus. E a gente estufa o peito, bota o dedo na cara daquela pessoa e diz: o senhor, a senhora está enganada. Porque a única que leva a Deus é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Metodista. É isso, é aquilo. Você que está aí, você vai para o inferno.
quero dizer que quem agiu assim, agiu errado. E eu vou te dizer o porquê. Porque, na verdade, a frase está certa. Todas as religiões levam a Deus. Gostando você ou não. Todas as religiões levam a Deus. Por quê? Vou te explicar. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor julgará as nações. O Senhor julgará e todo joelho, não é um ou dois, é todo. Se é todo, é todo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é Deus. Todas as religiões levarão a Deus. O budista vai chegar a Deus, o islamista vai chegar a Deus, o assembleano vai chegar a Deus, o batista vai... Todo mundo vai chegar diante do trono. Todo mundo será julgado por Deus. Então eu te pergunto, todas as religiões levam ou não levam a Deus? Levam. Então qual é a diferença, apóstolo, então? Qual é o certo? A pergunta é, toda religião levará você à salvação eterna? Eis aí a pergunta. A diferença é essa. Toda religião vai se encontrar com Deus, porque Deus julgará a todos. O problema é o final da frase. É quando ele dirá, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Ou a frase será, vinde benditos do meu Pai e possuí esta terra por herança. Qual é a frase que você quer ouvir? Qual é a frase que a humanidade precisa ouvir? Mas nem todos ouvirão, porque nem todos sabem quem são diante de Deus. Por isso erram e cometem erros. Ser evangélico nunca salvou e nunca salvará. E aí eu vou dizer e vou contar com a sua sinceridade. Você acha que todo crente que está dentro de uma igreja evangélico vai para o céu? Claro que não. Todos que sentam numa cadeirinha como essa ou num banco de igreja vão para o céu? Porque religião não salva ninguém. A placa de uma igreja não salva ninguém. Ali pode estar escrito uma placa apenas para identificar. Mas a mensagem que é pregada nesta igreja não é a mensagem do evangelho pleno da Bíblia Sagrada, eleitos do Senhor. É? Não. A palavra que é pregada não é a palavra que eu criei, mas é a palavra que o Senhor deixou para mim e para você. Então ser evangélico não é o que Deus quer. Ele quer mais do que isso. Ele quer avançar diante de ti. E você precisa entender isso. Outro tipo de pessoa. E é por isso que você vai ver muitas pessoas sendo crentes e evangélicos dentro de igreja. Não se entendem. Por quê? Porque o evangelho não está baseado apenas em crer. Está baseado em algo muito maior. Porque tem muitas pessoas que servem ao diabo e creem em Deus. Amém? Tem muita gente que está dentro de uma igreja, mas não comunga a verdadeira e genuína fé no Senhor Jesus. Os senhores concordam? Então ser evangélico e ser crente ainda não é o suficiente na minha concepção de reino. Terceiro tipo de pessoas que tem dentro de uma igreja. É aquele tipo de pessoa que está espalhado por causa da moda. É o tipo de pessoa que às vezes tem medo de dizer quem é. E aí prefere estar na moda para ser aceito. Isto é minha opinião. Se usar a frase apenas como uma nomenclatura para identificação no mundo, para que outros compreendam, o problema é porque eu uso essa frase. E a pessoa diz, você canta? Que tipo de música você canta? Eu canto música gospel. Deus não chamou gospel. A palavra gospel é uma palavra americana. E a palavra gospel quer dizer evangelho. Há algo de errado? Não. Se eu fosse americano. Por que será que eu tento trazer, ou americanizar, ou modernizar o que é simples? Por que será que alguém que diz que canta música gospel, diz que canta música gospel? Por que ele não assume quem ele é? O problema é que nós vamos ter dentro da igreja muitos cantores gospels, pregadores gospel, pessoas que estão vivendo um evangelho de promoções. Você está me entendendo? Um evangelho que traz a moda. Porque há uns anos para cá, evangelho deixou de ser um lugar que as pessoas escarneciam. E em alguns pontos, principalmente algumas décadas para cá, para muitos se tornou status.
Status não para agradar a Deus, mas para ficar bem diante das pessoas. Quantas pessoas aí, eu não estou julgando a todos, mas quantas pessoas foram libertas por Deus, eram artistas e viraram cantores gospel. Eu quero muito que todos eles deixem virem cantores, mas para adorar e glorificar o Senhor, e não para vender CD e ficar rico. Quem está entendendo isso? Se eu e você temos uma missão, se você é levita, se você é adorador, eu não preciso me esconder atrás da moda que o mundo lança, porque o meu Jesus é a maior moda que eu vou vestir durante todos os dias da minha vida. Porque a Bíblia diz que se um dia eu me envergonhar dele, ele vai se envergonhar de mim. Então eu tenho medo de ter essa prática como uma verdade na minha alma. Porque se eu, no meio de uma plateia, no meio da escola, no meio do meu trabalho, eu não falar quem eu sou e tentar usar uma palavra que todo mundo vai se acostumar e achar que é legal. Ei, a Bíblia diz que se eu não desagradar o mundo, não agradarei a Deus. A Bíblia diz que eu vou desagradar o mundo vai ser desagradado com a minha verdade, a minha visão do reino. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não vai alcançar a manifestação de Deus. E às vezes eu sinto que as pessoas querem ser aceitas. Ei, eu preciso ser aceita por Deus. E preciso aceitar a Deus dentro de mim. Essa é a maior visão. Então ser gospel, para mim, é só se eu estivesse nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu prego para a glória dele, para a manifestação dele. Se é para divulgar um evento, para atrair pessoas, para fazer uma divulgação, ok, eu não estou discutindo isso, eu só estou dizendo quem é você. Se você tem seu ministério, porque eu não estou falando só para você, eu estou falando para outras pessoas. Se você tem seu ministério, você não é cantor gospel, você é cantor da música que vai converter, que vai salvar, que vai livrar, uma palavra que vai ter unção. Você não precisa querer que as pessoas te aceitem e nem tampouco entrar na moda do mundo, porque o mundo traz moda e a gente coloca essa moda muitas vezes dentro da igreja. Só que a maior moda é que Jesus andou. A maior moda é dele. A maior moda é essa: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é moda, meu irmão. Isso é verdade. Então eu vejo dentro da igreja, às vezes, igrejas que são mais gospels do que adoradoras. São igrejas que aplicam mais a visão estética, visual, do que a questão espiritual. Ô irmão, não há nada de errado de usar estratégia. Eu só não posso deixar a estratégia tentar usufruir ou usurpar o verdadeiro valor do Evangelho. Amém, meu irmão? Amém. Existe uma reflexão que um dia eu ouvi e que dei valor. Às vezes a gente quer fazer evento para jovem, quer fazer evento para isso, evento para aquilo. É bom, fazer evento é legal. Eu só não posso deixar esses eventos tomarem o lugar da glória e da manifestação do Senhor. Sabe por quê? Porque na Bíblia você vai ver que todos aqueles que eram jovens, ou todos aqueles que eram anciãos, eles criam no Senhor, não pelo evento da sinagoga ou dos templos. Eles serviam o Senhor pelo exemplo da palavra. Então dá para ser jovem servindo a palavra. Não precisamos enfeitar. Precisamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Outro tipo de pessoas que tem. E aí você vai, quem sabe, tomar um pouquinho de um choque. Mas eu vou te fazer pensar. E às vezes a gente diz, que tipo de religião é a sua? Eu sou protestante. A gente se denota protestante. Eu vou dizer para você que depois que Deus me deu essa revelação, eu não sou protestante. Eu posso ter vivido ou sentido o movimento do protestantismo, que é diferente. Que foi um movimento importante dentro da igreja. Foi um movimento que fez com que a igreja vivesse momentos diferentes. Mas daí dizer que sou protestante é outro papo. E eu vou te explicar por quê. Primeiro que quem cria o protestantismo ou o movimento do protestantismo chama Martinho Lutero.
Martinho Lutero era quase um padre, alguém que conhecia a fio as leis da Igreja Católica e tudo o que havia dentro da Igreja Católica. Só que quando ele coloca as 95 teses, eu estou aqui correndo com você, quando ele coloca as 95 teses na porta da igreja, e eu tenho uma pergunta para te fazer, em qual igreja ele botou as 95 teses? Eu vou te dar algumas alternativas. A, ele colocou na porta da igreja metodista. B, ele colocou na porta da Assembleia. C, ele colocou na porta da Batista. Ou D, ele colocou na porta da igreja católica. Então ele protestou contra quem? Contra a igreja católica e os preceitos que ele discordava da própria igreja católica, que ele fazia parte. Então agora ele protesta e ele começa a visualizar os erros que ele observava na igreja católica, como venda de indulgências, como a matança de pessoas e tantas outras questões que eu não vou entrar aqui. Então ele tem uma briga cerrada contra a sua própria religião, o lugar que ele comungava. E ele então tem uma briga diante do lugar que ele servia. Quando ele coloca as 95 teses, ele está tentando alertar a igreja que ele fazia parte. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? O movimento protestante, ele fez com que a igreja se alertasse ao derredor, com que aqueles menos favorecidos que não tinham condições de conhecer a palavra, entendessem que existiam erros que precisavam ser consertados. E aí o movimento protestante vai dar início a tantas outras igrejas que partem desse princípio. Mas ser protestante é eu dizer que eu estou ali para brigar contra A, para B ou C, porque esta é a visão de quem diz que é protestante. Porque quando ele diz eu sou protestante, quem dera que ele dissesse que ele era protestante, porque ele é de Bereia. O que é ser de Bereia? Ser de Bereia é olhar a palavra, analisar a palavra, ou seja, tudo que eu estou pregando aqui tem que ser analisado, observado por você. Isto é um crente de Bereia. Se você tem que protestar por algo, não é protestar contra a macumba, contra isso, contra aquilo, aquilo outro. Porque o que você tem que fazer é o que Jesus disse na Bíblia: ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é brigar com ninguém nem protestar contra ninguém. Quem entendeu isso? Então, se eu tenho que ser protestante, porque quando a gente assume a visão de protestante, a gente já pensa logo, eu sou protestante mesmo, eu falo mal da macumba, eu falo mal disso, eu falo mal daquilo, a gente acha que isso é mó tchan. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Eu não vim aqui para dizer que a minha religião é a certa, do outro é errado. Eu vim aqui para dizer que Deus me ama e te ama também. Eu vim pregar um evangelho de salvação, um evangelho que mostra o caminho da eternidade. Então, eu faço parte do movimento protestante, mas eu não sou protestante. Sabe de quem eu sou? Eu sou do reino dos céus. Porque senão fica a sensação de que eu faço parte de um movimento. Irmão, se tem algo que eu e você temos que entender dentro de uma igreja, nós não fazemos parte de um movimento, nós fazemos parte do reino. Movimento vem, movimento vai. Movimento tem movimento da unção do gatinho, unção do riso, tem movimento a colar, movimento que engorda, movimento que emagrece, é movimento do pisca-pisca, é movimento tudo quanto é jeito. Mas movimento vai, movimento vem. Mas até hoje, há mais de 2000 anos, a palavra de Deus não é movimento, porque ela permanece para sempre. E se eu fosse você, aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu faço parte do movimento. Qual movimento? Daquele que entregou a sua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele movimentar todos os dias para que o pecado saia, para que as angústias saiam. Então, Deus, eu faço parte do seu movimento dentro de mim e não fora. Tem muita gente que faz parte de movimentos dentro de igreja. Eu não faço parte de movimentos dentro de igreja, porque isso aqui não é uma facção. Isso aqui é um lugar de adoração. Nós estamos aqui, precisamos entender isso. Eu estou dando para você uma palavra de despertamento, ensinamento e de posicionamento. Então, se você quer ser protestante, então seja um crente de Bereia. Então proteste daquilo que você conheça. Quer ser protestante? Quer assumir? Eu não estou dizendo que é errado. Vocês vão entender que no final da explicação de tudo que eu vou falar, eu tenho de 9 a 10 tipos de pessoas dentro da igreja. Até aqui eu já falei 4.
Não é isso? Ainda falta mais. Mas fica tranquilo que eu não vou